E eu me lembro, volta para 1 Tessalonicenses 2, versículo 12. E eu me lembro exatamente do que Paulo estava falando aqui com aqueles irmãos. Para que vos conduzesseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Existe um objetivo, é caminhar com Deus, andar com Deus. Mas qual é a razão? Por que você e eu devemos andar com Deus? Por que você deve se preocupar em viver de forma que a sua vida agrade a Deus? Por que eu tenho que procurar a caminhar como um verdadeiro discípulo de Cristo? Porque nós fomos chamados por Deus, irmãos. Tem um chamado a todos nós. E nós precisamos corresponder a esse chamado. Nós vemos que, quando ele fala que vos chama para o seu reino e glória, nós podemos entender, quando Paulo escreve, chamados para o seu reino, ele está falando de agora. O reino de Deus, ele não começa na nossa vida só quando Jesus voltar. Hoje, nós precisamos estar no reino, onde o Senhor é aquele que exerce o domínio e o senhorio sobre a nossa vida. E quando ele fala e glória, ele está apontando aí sim, naquilo que está por vir. Então, dentro disso, irmãos, nós vemos que nós fomos chamados para a graça de Cristo. Gálatas 1, versículos 6 e 7. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ele nos chamou a graça de Cristo. Só que nós vemos que é pelo evangelho. Nós somos chamados para a graça. Mas de que forma nós somos chamados para a graça? É pelo evangelho, é pela pregação do evangelho. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava falando com aquela igreja em Tessalônica, vocês foram chamados por Deus pela pregação do Evangelho. Esse é o ponto, irmãos. Não tem como você andar com Deus, ou eu andar com Deus, se nós compreendermos que nós fomos chamados para a vida cristã, para que nós tivéssemos uma família abençoada, para que nós tivéssemos um bom emprego, para que nós tivéssemos uma casa própria, para que nós tivéssemos uma boa estrutura nessa vida terrena. Se você ou eu chegamos a Cristo por isso e não pelo Evangelho, nós nunca viveremos com Deus até o momento que nós compreendermos o que é o Evangelho. Eu tenho falado com os irmãos na turma de alinhamento doutrinário, alguns irmãos estão aqui, que cada aula daquela, às vezes os irmãos, mais tarde eu vou falar com eles, né, que eu peguei um pouquinho no pé dos irmãos, assim, peguei pesado, eu imagino que eu peguei pesado, mas eu falo com os irmãos que é para quê? É porque cada uma daquelas aulas, e hoje, se o Senhor permitir a última, sobre o que é o Evangelho, eu estou pregando o Evangelho para eles, em cada uma das aulas. Porque se você ou eu, irmãos, qualquer um de nós estiver hoje aqui, assistindo a essa aula da escola bíblica, se de verdade nós compreendermos o que é o Evangelho, nós jamais andaremos com Deus e o nosso destino é a perdição. Se nós não compreendermos que o nosso estado era de condenação, irmãos, nós já estávamos condenados. Sem Cristo nós íamos para o inferno. Nós estávamos perdidos, o nosso destino era o lago de fogo ou enxofre, mas Deus, olhando isso, comprou a minha e a tua briga, e falou, não, eu não quero que eles pereçam, eu não quero que eles se percam para sempre, eu não quero que eles para sempre estejam longe de mim, mas eu quero resgatá-los para mim.
E o que Deus fez, irmãos? Deus enviou o seu Filho, o Verbo encarnou, o Verbo veio, irmão, se esvaziou da sua forma humana, da sua forma gloriosa, divina, e veio em forma humana, vivendo uma vida sem pecado, irmãos, nos demonstrando como andar dignamente com Deus, nos mostrando isso. Morreu sem culpa alguma, sem pecado. A maldição que era minha, que era sua, Jesus tomou sobre ele, sobre si, naquela cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso. Ele morreu não só por você, pecador, mas ele morreu pelos seus pecados. Você entende isso? Se você não entender que Jesus morreu para os seus pecados, se eu não entender isso e compreendendo isso, irmãos, você e eu precisamos nos arrepender, irmãos. Se não tem arrependimento, se não dói no teu coração quando você peca, se você não se importa de continuar na prática do pecado como eu não me importava, você vai para o inferno, irmão. E não tem como andar com Deus desse jeito, irmãos. Nós precisamos compreender o Evangelho. Se você está aqui porque há uma igreja legal que prega a palavra, mas você compreende essa verdade, você se rende a Jesus de verdade, irmãos. Você se rende de verdade. Você coloca o teu coração diante de Deus. Ou você está aqui, são os meus amigos, os meus irmãos, é o convívio, é a galera, são tantos anos de caminhada, porque eu trabalho na obra, porque eu tenho que fazer isso. Não, irmãos, pelo amor de Deus, eu rogo a vocês, meus irmãos, nós precisamos compreender o Evangelho, nós precisamos chegar a Jesus Cristo, não é por nada daquilo que Ele pode nos oferecer, mas nós precisamos chegar a Cristo por compreendermos a mensagem da cruz, por compreender que Jesus morreu a nossa morte, por culpa dos nossos pecados. O teu pecado estava sobre Jesus Cristo. E o que a gente faz com isso, irmãos? O que você faz com isso? O que eu faço com isso? Paulo afirma aqui, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados pelo Evangelho, irmãos. Nós somos chamados ao arrependimento. Lucas 5, 31 a 32. E Jesus respondendo, disse-lhes, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Se você se considera sem pecado, se você se considera uma pessoa boa, se você se considera alguém que é bem avaliado na sociedade, me desculpa. Então Jesus não veio para você. E se Jesus não veio para você, teu destino é a perdição eterna. Mas se o nosso coração, o coração quebrantado, humilhado diante do Senhor, compreendendo que nós erramos, que sem Jesus nós estávamos perdidos, nós correspondemos isso com arrependimento, irmãos. Porque nós fomos chamados das trevas para a luz. 2 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que não anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você estava em trevas. Vou te falar mais. Você era das trevas. Mas pela graça maravilhosa do Senhor Jesus, irmãos, nós fomos transportados das trevas para a luz. E se nós formos transportados das trevas para a luz, irmãos, nós precisamos permitir que a luz da palavra, ela ilumine a nossa vida, ilumine o nosso caminho. Que a lâmpada da palavra, ela ilumine os nossos pés, mas também que ela seja luz para o nosso caminho.
Porque quando nós permitimos ser iluminados e iluminado o caminho pelo qual nós devemos trilhar, as obras más que existem dentro de nós, elas são dissipadas por essa luz. Mas quando nós rejeitamos a luz da palavra, irmãos, João capítulo 3, a partir do versículo 18, o Senhor mostra qual é a condenação, na conversa dele com Nicodemos. Ele fala que a condenação é porque a luz veio ao mundo, mas o mundo rejeitou a luz, porque preferiu continuar nas suas obras que eram mais. Porque a luz viria iluminar as suas obras mais, e eles não queriam. Então, quando você rejeita que a palavra te confronte, quando eu rejeito que a palavra me confronte, está dizendo que nós não, na verdade, somos da luz, mas que nós desejamos permanecer na escuridão, nas trevas. Nós fomos chamados para a liberdade. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Nós fomos chamados numa esperança. Efésios 4,4. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Nós fomos chamados para a vida eterna. 1 Timóteo 6,12. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E nós somos chamados, irmãos, para a presença de Deus. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus, 1 Pedro 5,10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Nós fomos chamados com garantia. Tem garantia, irmãos, desse chamado. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se Jesus nos chamou, irmãos, se nós recebemos o chamado de Deus, se nós nos rendemos a Cristo, se nós perseverarmos em permanecer em Cristo, esse chamado é garantido. Fiel é o que vos chama. Nós somos chamados para a santidade. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Tessalonicenses 4, 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Nós fomos chamados para a unidade no corpo de Cristo. Colossenses 3, versículo 15. Um versículo até bem mal interpretado por alguns, muitos. Eu já interpretei muito mal esse texto. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Nós somos chamados para um corpo. 1 Pedro 3, 8 e 9, nós vemos que nós somos chamados para amar os irmãos. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Nós somos chamados também para o sofrimento, irmãos. 1 Pedro 2, versículo 20 e 21. Por que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas, se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis? Isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Nós somos chamados para o relacionamento com Jesus.
1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados, irmãos, você e eu, para a verdadeira felicidade. E disse-me, Apocalipse 19, 9, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Só que esse chamado ele pode ser recusado, irmãos. Não dá tempo de nós lermos, mas lá nos evangelhos, nós vemos a parábola das bodas, onde nós vemos que os convidados rejeitam inicialmente, cada um, eu tenho um negócio para fazer, eu tenho um boi para criar, e todo mundo foge. E aí o rei fala, então chama todo mundo que você encontrar pelo caminho. Mas em Mateus 22, do 1 ao 14, nós vemos que existem aqueles que foram chamados, foram para as bodas, mas quando o rei chega no local onde os convidados estavam, ele passa em revista os convidados. Aí vai olhando. Você tá legal, fica. Não, você não. Você tá legal. Não, você não, separa. E todos aqueles que são separados, qual é a ordem? Lançar fora nas trevas exteriores. Então, se você e eu recusarmos o chamado, nosso destino já são as trevas exteriores. Se você e eu atendermos ao chamado, mas as nossas vestes não foram vestes adequadas, o nosso destino vai ser também as trevas exteriores, irmãos. Se você já atendeu ao chamado, peça que o Senhor te ajude a caminhar com Ele. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Se você já atendeu a esse chamado de Deus, para andar com Deus, para viver para a glória de Deus, para viver com Deus, peça que o Espírito Santo sonde o teu coração e veja se tem algum caminho mau em você. Eu preciso fazer isso na minha vida. Todos os dias nós precisamos pedir que o Senhor sonde o nosso coração e ver se há algum caminho mau. Agora, se de fato você ainda não atendeu a esse chamado é gratuito, ele é aberto e ele ainda está disponível. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E é o Senhor Jesus que te chama. Jesus, em Mateus 11, 28 a 30, ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele fala, vinde a mim. Jesus não fala, vinde aos meus ensinamentos. Jesus não fala, vinde à congregação. Jesus não fala, vinde à prática religiosa não hipócrita. Jesus não fala, vinde ao pastor. Jesus não fala, vinde ao irmão. Jesus fala, vinde a mim. E é a Cristo que nós devemos nos render, irmãos. E eu me lembro, encerrando, que 1 aos Tessalonicenses 2, 11 e 12, quando a Bíblia nos diz, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente, para que andasseis dignamente para com Deus que vos chama para o seu reino e glória. Eu me lembro de dois personagens que andaram com Deus. Gênesis 5, 22 a 24. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si
o tomou. E aí talvez a gente pense o seguinte: eu não vou conseguir andar no mesmo nível que Enoque andou com Deus, a ponto de ser tomado por Deus. Nós vemos que logo depois um descendente dele também andou com Deus. E o que Deus fez com ele foi o preservar na arca, Noé. Gênesis 6, 8 e 9, 17 e 18. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Irmãos, se você e eu andarmos com Deus, porque nós queremos ser salvos, nós estamos querendo nos salvar. E se nós estivermos querendo nos salvar, nós seremos perdidos. Mas se nós andarmos com Deus, porque nós já fomos salvos, porque nós já fomos chamados, e porque nós já recebemos esse chamado de Deus, o nosso desejo é viver uma vida cristã, é caminhar com Deus, que esse seja o nosso objetivo de vida. Que você, ao longo de todo o restante desse ano, até quando o Senhor nos mantiver aqui nessa vida, que o nosso desejo seja andar com Deus, viver cada dia para a glória dEle. Porque se hoje aqui na terra nós já estivermos andando com Deus, na eternidade nós estaremos para sempre diante do nosso Senhor, contemplando a sua face, contemplando o seu rosto, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos? Pai, te dou graças por essa manhã, por esses ensinamentos. Te dou graças, ó Pai, porque o Senhor tem nos chamado para que nós possamos viver contigo, nos conduzirmos dignamente na tua presença, andarmos contigo, meu Senhor. Pai, se nós quisermos andar contigo porque desejamos ser salvos, nós estamos falhando terrivelmente, gravemente, Pai. Mas por nós sabermos que o Senhor já nos chamou, nós queremos permanecer nesse caminho. Nós queremos permanecer em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ainda que outrora, Pai, nós falássemos mal do caminho, ainda que em outro tempo nós perseguíamos, ó Pai, discípulos teus, nós hoje, Pai, nós queremos trilhar nesse caminho, porque compreendemos que andar nesse caminho, Pai, faz com que as nossas estruturas sejam abaladas, que aquilo que é nos nossos pontos de apoio sejam tirados, para que a nossa confiança esteja totalmente no Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pai amado, que andando no caminho, Pai, nós possamos permanecer em guardar a Tua palavra, em viver a Tua palavra, a conhecê-la completamente, não permitindo, Paizinho, que nenhuma heresia de perdição nos afaste da Tua santa presença. Mas nós te pedimos por graça e por misericórdia, Pai, ajuda-nos a permanecermos em Ti, a permanecermos no caminho, ó Pai, que é na luz, que é andar no Espírito, que é andar em Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos isso, Pai, porque nós sabemos que fomos chamados por Ti, nós fomos chamados para a graça, fomos chamados pelo Evangelho, Pai, nós fomos chamados para a vida eterna, nós fomos chamados para andar em santidade, Pai, nós fomos chamados, ó Pai, para agradar a Ti com o nosso modo de viver. Nos ajuda, ó Pai, a semelhança dos nossos irmãos Enoque e Noé, Pai, a andarmos contigo para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Que essas verdades fiquem seladas nas nossas vidas, para que possamos colocá-las em práticas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.